Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, leremos dos versos 20 a 29. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez nós estamos diante da Tua sublime palavra, da Tua rica palavra, que tem tantos ensinamentos. Ó Pai, é de fato a profundidade da riqueza, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento. Nós Te louvamos por isso. E Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos alimente nesta noite. Nos ajude, Pai, a perceber o que aconteceu e a sermos edificados pelo Senhor, para que tenhamos vidas mais santas, mais consagradas diante da Tua presença. Abençoa-nos, Pai, fortalece-nos de fato nesta noite com a Tua palavra, alimenta-nos, torna-nos fortes espiritualmente, a fim de que nós façamos a Tua vontade. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Será que crentes maduros podem cair em pecados escandalosos? Será que crentes com um bom tempo de igreja podem se envolver em pecados que vão trazer escândalos para o povo de Deus? Ou será que existe uma idade em que nós chegamos que aí nós não corremos mais risco nenhum de pecados? Ou será que nós chegamos num ponto de atingir um estado de impecabilidade? Será que isso existe? Ora, alguns homens de Deus, maduros na fé, se descuidaram e caíram. Abraão, o pai da fé, foi pego em mentiras. Davi, na sua maturidade, sendo rei, caiu em pecados terríveis. Salomão foi desviado dos caminhos do Senhor ao seguir os deuses das suas esposas, o que já era um pecado, acumular aquela quantidade de esposas. Pedro, andando com Cristo, um homem maduro, caiu. E aqui nós temos Noé. Você deve se lembrar que em uma geração totalmente corrompida, Noé foi o único que Deus encontrou com integridade. Noé andou com Deus por mais de 600 anos em um mundo totalmente corrompido. Noé foi escolhido para ser o reinício da nova humanidade. E agora nós o encontramos bêbado e nu, deitado na sua tenda. A que ponto chegou Noé? Como é possível um dos heróis da fé, um homem experiente, tão usado por Deus, cair num pecado desse? Que situação em que nós encontramos Noé agora? Será que é possível, meus irmãos, homens maduros na fé, mulheres maduras na fé, caírem em pecados tão graves? É possível. Se houver descuido, se houver falta de confiança em Deus, se houver confiança em nós próprios, nós ficamos vulneráveis. A Bíblia nos mostra homens e mulheres maduros que se descuidaram e caíram na fé. Então, nós devemos, enquanto estamos neste corpo, que é um corpo fraco, pecaminoso, devemos vigiar. A palavra de Deus nos diz: aquele, pois, que pense estar em pé, veja
que não caia. Enquanto estivermos neste corpo não glorificado, neste corpo que é frágil pelo pecado, nós temos que vigiar a vida inteira. Não podemos nunca baixar a guarda, não podemos nunca dizer assim, não, eu já tenho muito tempo de crente, nada vai me acontecer, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais ler a Bíblia nesta intensidade, eu não preciso mais orar com tanta frequência. A partir do momento que nós nos descuidarmos, nós estaremos vulneráveis às quedas. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para não jogar fora a nossa fé, para não jogar a nossa reputação fora e, mais importante, para não desonrarmos o nome de Cristo, porque quando crentes caem em pecados graves, é o nome de Cristo que é desonrado. Olhando aqui para a queda de Noé e para a queda de Cã, nós podemos perceber algumas situações que facilitam as quedas, como de fato facilitaram, e nós vamos ver isso. O tema então para esta noite é alertas para não cairmos em pecados graves. Alertas para não cairmos em pecados graves. Nós temos aqui pelo menos 4 alertas neste texto. O primeiro alerta é: cuidado com os períodos de bonança. Cuidado com os períodos de bonança. O texto diz: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. A região do Ararate, onde a arca finalmente, com o escoamento das águas, ela se afixou, é hoje a Armênia, e é uma região rica em vinhas. Foi ali que encontraram arqueólogos a vinha mais antiga de que se tem notícia até hoje, com 6.000 anos de existência. Então é uma região repleta de vinhas. E Noé, meus irmãos, ele diz o texto que ele plantou uma vinha. Tempos de bonança, tempos de tranquilidade. Ele plantou uma vinha. Com esta plantação, possivelmente 6 meses depois, ele veio a colher as primeiras uvas. E observe que Noé aqui está cumprindo o mandato cultural, ele está desenvolvendo a viticultura, que é a ciência do cultivo de uvas, e a vinicultura, que é a ciência do vinho, de fazer vinho. E ele está aqui numa vida agora bem diferente da vida anterior, em que ele passou tempos muito difíceis construindo uma arca, embaixo de uma geração corrompida, e embaixo dos insultos e dos escárnios e das brincadeiras daqueles que rejeitavam os anúncios de que viria o juízo do Senhor, viria o juízo de Deus. Observem, meus irmãos, que nós vemos aqui exatamente isso. Noé não teve dias fáceis na sua vida. Foram 120 anos em que ele trabalhou numa arca, embaixo de insultos, embaixo de descrença, numa sociedade totalmente corrompida. Neste período de muita luta, Noé foi fiel ao Senhor, foi um homem íntegro. Mas eis que agora veio a bonança e Noé cai neste pecado. Será que você consegue se ver, se contemplar em Noé e perceber que nos momentos em que nós estamos com lutas, com doença na família, com doença no próprio corpo, com desemprego, com pessoas da família sofrendo, são os momentos em que nós mais buscamos a Deus e que dificilmente a gente vai cair num pecado grave neste período, porque a gente está tão preocupado buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, vindo para a igreja. O perigo está nos momentos de bonança, nos momentos de paz. Ah, pastor, está tudo bem na minha vida, família está bem, dinheiro está bem, tudo bem. Aí está o perigo, aí está o perigo. É nesse período de paz que muitos crentes caem, porque como eles não estão precisando desesperadamente de Deus, eles já não oram com mais fervor, eles já não leem a Bíblia todos os dias, eles vão na igreja quando dá, eles não estão precisando do socorro de Deus. Eles abaixam a guarda e se tornam fracos espiritualmente e se tornam vulneráveis. E aí que o inimigo das nossas almas se aproveita para nos atacar. Foi o que aconteceu com Noé, meus irmãos. Ele estava fraco aqui.
Por isso que Paulo escreveu: a minha graça te basta, foi o que Deus disse a ele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo diz: quando estou fraco, é aí que estou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Paulo está dizendo? É o texto do espinho na carne. Deus colocou alguma coisa na vida de Paulo, não sabemos. Alguns falam em enfermidade física, doença dos olhos, alguma coisa, o espinho na carne é misterioso. Mas o fato é que esse espinho na carne de Paulo o fazia sofrer, doía. E ele pediu 3 vezes para Deus: Deus, me tira esse espinho na carne. E 3 vezes Deus respondeu: não, a minha graça te basta, você vai conseguir viver com a minha graça, mesmo com esse espinho. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo assimila isso e conclui: então eu vou me gloriar mais nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meus irmãos, nenhum de nós gosta de passar por sofrimento, mas há um lado tão precioso no sofrimento, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no sofrimento que nós nos aproximamos mais de Deus. É no sofrimento que nós oramos com mais fervor, que nós lemos mais a Bíblia, que nós não damos tanta importância às coisas materiais e nós nos apegamos a Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, Paulo continua, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o primeiro alerta que nós temos nesta história, meus irmãos, é: cuidado com os períodos de bonança, porque são nestes períodos que os crentes costumam baixar a guarda e não vigiar, e são nesses períodos que os crentes costumam cair. O segundo alerta que nós temos aqui no texto: cuidado com a falta de moderação. Cuidado com a falta de moderação. Verso 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da sua tenda. Beber vinho não é problema. Beber vinho não é pecado. A Bíblia diz que Deus faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Salmo 104. Beber vinho não é o problema. Beber vinho não é pecado. A Bíblia diz em Provérbios 3:9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Jesus bebeu vinho, nós bebemos o vinho na ceia do Senhor. Esse não é o problema. O problema é a falta de moderação. O problema é a falta de domínio próprio. O problema é a embriaguez. Este é o problema. O problema é usar o vinho ou qualquer substância como refúgio. Eu estou com problemas, eu corro para o vinho. Eu estou com problemas, eu corro para a cerveja. Eu estou com problemas, eu corro para o cigarro. Eu estou com problemas, eu corro para as drogas. Este é o problema. É você usar estas coisas como se fossem o teu Deus. São os ídolos do coração. O crente, quando passa por problemas, ele corre para onde? Não é para o vinho, não é para a bebida, não é para o cigarro, não é para as drogas, não é para a comida. O crente corre para Deus em oração. Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Cristo nos ensinou a lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades. Como é que a gente faz isso? Com a oração. Então, você que não está se aguentando com ansiedade, com preocupação, com angústia, está no teu trabalho, corre para o banheiro, vai orar no banheiro. Está na tua casa, dá um jeito de se ajoelhar no quarto, na sala, busca o Senhor. Não corre para a comida, não corre para a geladeira, não corre para o chocolate, não corre para o cigarro, nem para a droga, nem para a bebida. Corre para o Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Ele é quem nos alivia a alma, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Noé aqui correu para o vinho. Nós não sabemos o que passava na mente de Noé, não, o texto não nos revela, mas o fato é que ele não teve domínio próprio, ele não teve moderação, ele bebeu vinho até cair embriagado. Irmãos, a Bíblia diz que o vinho tira o entendimento, e foi exatamente o que aconteceu com Noé. Eis que nós estamos encontrando Noé agora, embriagado, totalmente embriagado, sem roupa, deitado no centro da sua tenda. Que situação, que vergonha. A falta de moderação faz isso. Não apenas com a bebida, mas com a comida. Quantas pessoas que, passando por problemas, correm para a comida, correm para a geladeira, como que tentando encontrar uma satisfação na comida, uma satisfação para compensar um pouco o problema com o qual está passando. Quantas pessoas não correm para o entretenimento, para os filmes, para as séries, para a diversão, para o futebol, para os esportes, arrumam uma fuga para fugir dos problemas, para ver se esquece um pouco da dureza da sua vida. Quantas pessoas não vão assim colecionando refúgios e fugas e escapes, quando o nosso refúgio deve estar no Senhor. Nós devemos buscar a Deus em oração, e é Ele quem nos alivia. Como é que nós podemos buscar refúgio em outras coisas? Mas é isso que muita gente faz. Meus irmãos, as pessoas buscam refúgio em coisas que por vezes são lícitas, mas como estão buscando refúgio, idolatria, se tornam pecaminosas. Não há nenhum problema comer chocolate, nem comer sorvete. Mas se você vai para o chocolate e para o sorvete como refúgio para a tua tristeza, eis o teu ídolo, isso é idolatria. O mesmo vale para bebida, para cigarro, para drogas ou para qualquer outra coisa, entretenimento, etc, etc. Sexualidade, pornografia, prostituição, tudo isso, irmãos, é abominável e as pessoas buscam refúgio nessas coisas. Paulo escreveu: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso beber vinho, mas ele não vai me dominar. Eu posso comer uma comida boa, mas eu não serei escravo da comida. Eu posso fazer uso de coisas lícitas, entretenimento, mas eu não serei escravo disso, eu não me deixarei dominar. Este é o segundo alerta, a falta de moderação, muito cuidado. Talvez você não seja um ladrão, você não rouba ninguém, você não adultera com ninguém, talvez você não fala mal dos outros, mas você não é moderado na bebida, você não é moderado na comida, você não é moderado ou moderada nas diversões, então você está pecando, porque está te faltando controle, e a Bíblia diz que o crente tem domínio próprio. Nós não podemos ser dominados por estas coisas, porque quem nos domina é o Espírito Santo. Que falta de controle é essa? Se é o Espírito Santo que te domina. Então, muito cuidado, porque na falta de moderação vem outros pecados, e um abismo chama outro abismo, e nós vimos aqui o que aconteceu com Noé. Pela sua falta de moderação no vinho, ele tirou a roupa, e Cã, na sequência, pecou, de alguma forma que nós vamos ver aqui, um abismo chamando outro abismo. A Bíblia nos ensina, Filipenses 4:5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O crente tem moderação, o crente tem domínio próprio. O crente tem que ter controle, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quem nos controla é Ele, não são as substâncias. Paulo escrevendo aos Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não se encham de vinho, encham-se do Espírito. O vinho produz dissolução, o vinho inebria, perda de controle. O Espírito controla a nossa vida.
nos dá sobriedade, nos dá uma visão real do mundo. É o Espírito nos controlando que nós devemos seguir. Então, cuidado com a falta de moderação, porque ela conduz ao pecado. É o nosso segundo alerta. O terceiro alerta do texto: cuidado com a privacidade da tua casa. Cuidado com a privacidade da tua casa. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Noé não caiu bêbado e nu na cidade, na rua. Foi dentro da sua tenda, dentro da sua casa. Possivelmente ele tenha embriagado-se dentro da sua casa. Meus irmãos, muitos pecados acontecem dentro de casa, porque é na casa que por vezes os pecados ficam ocultos. É em casa que muitas vezes as pessoas se protegem contra os olhares e acham privacidade para os seus pecados. Acã escondeu os tesouros roubados dentro da sua tenda. Davi cobiçou e adulterou com Batseba na proteção do seu lar, no palácio. Ananias e Safira tramaram mentira ao Espírito Santo no aconchego da sua família. Cuidado com a tua casa, a forma com que você está usando a tua casa. Que você seja consagrado das portas para dentro da sua casa. Que a lei do Senhor esteja escrita nos umbrais, nos batentes da tua casa, nos umbrais das tuas portas. Isto é, conforme Deuteronômio capítulo 6, que a lei do Senhor esteja nos umbrais, nas portas, com letras invisíveis, dizendo: aqui nós temos um só Deus e nós o amamos de todo o nosso coração. Das portas para dentro da tua casa, que a lei máxima seja a lei de Deus, que haja de fato como que em letras invisíveis: aqui nós obedecemos ao Senhor, aqui não há pecados ocultos, aqui é uma casa que honra e adora ao Senhor. Que a tua casa, ao invés de ser um local para encobrir pecados ocultos, seja um lugar de leitura da palavra e de oração. Você que é mãe, quantas vezes teus filhos já te surpreenderam lendo a Bíblia? Você que é pai, quantas vezes teus filhos já te surpreenderam com você orando ao Senhor? Pais, de uma forma geral, quantos minutos em um dia de 24 horas você tem gastado para ler a Bíblia e orar com os teus filhos? O meu conselho a você e o conselho da palavra é que o teu lar não seja um esconderijo para pecados ocultos, mas que seja um ambiente da graça de Deus, em que o nome de Deus é adorado todos os dias, louvado todos os dias, por meio do culto doméstico. E deixe-me abrir um parênteses aqui para falar sobre culto doméstico, porque muitas famílias não fazem. Meus irmãos, se nós queremos que a nossa casa seja um local de adoração ao Senhor, nós temos que ter o culto doméstico. O que é isso? É um momento no teu dia, que pode ser de 10 minutos, em que você reúne a tua família em torno da palavra, e você lê a palavra, e você ora, e você adora ao Senhor. Isso pode ser feito em 10 minutos, em 15 minutos, em 20 minutos, ou em 1 hora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém diga: não, pastor, não tenho tempo. Porque no mínimo 10 minutos você consegue no teu tempo. Transforme o teu lar, a tua casa, num local de adoração ao Senhor. Você não pode viver com adoração uma vez por semana na igreja. O crente adora a Deus todos os dias, lê a Bíblia todos os dias, ora todos os dias, e você pode fazer isso na tua casa. E se você tem crianças pequenas, aí que isso é urgente e necessário, para que as tuas crianças cresçam e se acostumem a isso. E quando elas se tornarem adultas, elas mantenham esta prática. Você vai incutir uma prática, uma rotina espiritual na vida dos teus filhos. Ah, pastor, meus filhos já estão grandes. Antes tarde do que nunca, faça. É bênção para a tua vida. Reserve 10 minutos em que você consiga juntar a tua família ao redor da mesa. Pode ser no café da manhã, não é? Café da manhã, todos estão ali quase terminando,
Você, homem, ou você, mulher, que não tem marido crente, puxa a Bíblia, lê um texto, fala algumas palavras, vamos orar, todos oram, se quiser cantar, cantem, mas é um momento de 10, 15 minutos, pode ser na hora do almoço, na hora do jantar, ou quando todos forem dormir. Veja o que se adapta melhor na tua casa, mas não desperdice essa oportunidade. Pense o tanto de minutos que você passa vendo televisão ou acessando rede social. Não é possível que você não tenha 10, 15 minutos no teu dia para fazer culto doméstico. Você não sabe o que você está perdendo. Eu estou te dizendo o que você está perdendo. Você está perdendo o privilégio de fazer da tua casa um local de adoração, de crescimento espiritual, de alimentação para os teus filhos. Não desperdice o teu tempo. Faça isso, comece amanhã e você vai ver as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. O terceiro alerta então é cuidado com a privacidade da tua casa, que a tua casa não seja um esconderijo de pecados, mas que seja um ambiente da graça, em que Deus é adorado, em que o seu nome é buscado, a sua palavra é lida, em que vocês falam com Deus pela oração. O quarto e último alerta, cuidado com a irreverência. Cuidado com a irreverência. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus irmãos. Não há detalhes do que aconteceu aqui. O texto bíblico, ele não dá detalhes, e nós, como diria João Calvino, onde a Bíblia cala, nós calamos. Nós não temos autorização para falar mais do que a Bíblia fala. Mas nós podemos perceber algumas coisas aqui. Por exemplo, o verbo vendo a nudez, na língua em que foi escrito, dá uma ideia de ver demoradamente, talvez um olhar curioso. Não foi uma olhada rápida. A ideia é que Cã ficou ali um tempo vendo e contemplando. Isso o texto nos fala, isso nós podemos dizer. Cã demorou-se nesse olhar e de alguma forma ele desrespeitou o pai. Muitos estudiosos acham que ele fez brincadeira, que ele fez galhofa do pai, que ele foi contar aos irmãos, dando muita risada. Nós não sabemos o que aconteceu, mas aconteceu uma irreverência muito séria aqui, muito séria, que gerou uma maldição. O pai foi ridicularizado e houve uma quebra de respeito aqui, de alguma forma. É até aí que nós podemos ir. Os irmãos, então, Sem e Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros e foram andando de costas, rosto virado, para não cometer o mesmo pecado do irmão, e cobriram a nudez do pai, respeitosamente, reverentemente. Noé despertou do vinho, saiu da embriaguez, soube o que o filho moço lhe fizera, porque o filho moço Cã contou aos irmãos, e os irmãos com certeza o repreenderam e contaram para o pai. E o pai deu uma maldição: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Então, veja, a reação forte de Noé nos dá mais ou menos o peso do que aconteceu ali. Ali aconteceu uma falta de respeito, uma zombaria, uma irreverência, por isso que Noé ficou tão nervoso. E Noé, imediatamente, ele dá uma maldição. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o quinto mandamento foi quebrado. O quinto mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe. E evidentemente Cã não honrou o seu pai aqui, pelo que ele fez. Observe que Noé não promulgou uma maldição sobre Cã, sobre o seu filho. E essa é uma questão interessante no texto. A maldição não foi para Cã, foi para o filho de Cã, Canaã. Por que isso? A razão é simples, porque no começo do capítulo 9, Noé já havia pedido a bênção de Deus sobre os três, inclusive sobre Cã. Veja o capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A bênção e a maldição na Bíblia eram coisas muito importantes.
Quando um patriarca abençoava o seu filho, era uma bênção ou uma maldição. Cã já havia sido abençoado por Deus. E como bênção e maldição são coisas que são passadas aos descendentes, Noé foi no próximo, foi em Canaã, filho de Cã, amaldiçoando assim a descendência, não a partir de Cã, mas a partir de Canaã. Foi isso o que aconteceu aqui. Nós vemos então que a maldição de Canaã, ou da linhagem de Cã, seria a servidão. Eles não seriam senhores ou cabeças, eles seriam sempre servos, servos dos servos a seus irmãos. Nós temos aqui, meus irmãos, nestes 3 homens, o início da humanidade. Todos os povos vão sair desses três, de Sem, Cã e Jafé. De Sem vão sair os semitas, os povos ali, os judeus, Abraão, os israelitas. De Cã vão sair os cananitas e todos os inimigos do povo de Deus, todos, os egípcios, os babilônicos, esses são os descendentes de Cã. Digamos aqui nós temos os 3 troncos da humanidade. E de Jafé nós temos as nações gentílicas, que mais para frente ocuparam Ásia e Europa. Esses são os descendentes de Jafé. Então, a nova repovoação da humanidade está nesse tronco, Sem, Cã e Jafé. E os descendentes de Cã, os cananitas, eles obteriam o seu pão com muito, muito suor, eles seriam servos dos servos. Isso nos remete ao Éden, meus irmãos. Quando houve pecado, o pecado envolvia a nudez também, a nudez veio depois, a consciência da nudez. E a maldição envolvia trabalho. Aqui também nós temos paralelos, do primeiro início com o segundo início. Mas o fato é que Deus amaldiçoou a descendência de Cã e Canaã. Quanto a Sem, verso 26, e juntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui, Noé não se dirigiu a Sem, mas se dirigiu ao Senhor, louvou ao Senhor pela vida de Sem. Louvou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã vai ser servo. Então nós vemos que da descendência de Sem virá Abraão e por consequência o povo de Deus, os israelitas. Aqui nós temos o nascimento dos povos semitas. E é por aqui que passa a semente da mulher, a linhagem messiânica está passando aqui, na descendência de Sem. Canaã lhe seja servo, a maldição é reiterada. Verso 27, engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Nós já falamos que é do tronco de Jafé que virão os povos do mar, que no futuro se tornarão povos da Ásia e da Europa. Sem ainda é superior. Estes habitantes de Jafé esses descendentes de Jafé vão morar nas tendas de Sem. Sem está como superior. Meus irmãos, tanto Lutero quanto Calvino e muitos estudiosos veem aqui uma profecia, encontrando a união no futuro de judeus e gentios. Os descendentes de Jafé, os povos gentílicos, habitando nas tendas de Sem, nas tendas dos judeus. O que é isso? Somos nós, os gentios, servindo ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos uma profecia belíssima aqui, na opinião de muita gente. Qual seria o sentido para a descendência de Jafé um dia habitar nas tendas de Sem? Ora, nós vemos que isso aqui se cumpre quando a igreja ela passa a ser formada não apenas mais pelos descendentes de Sem, mas também pelos descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé vêm habitar nas tendas de Sem. Em Cristo, nós, gentios, descendentes de Jafé, passamos a habitar nas tendas do Senhor. Este é o ensino que nós temos aqui. E Canaã lhe seja servo. Quanto a Cã,
Os cananitas foram os pais dos filisteus, dos babilônicos, dos egípcios, dos assírios. Tudo quanto é inimigo do povo de Deus veio da linhagem de Cã e da linhagem dos cananitas. Voltando a Cã, qual foi o pecado de Cã? A irreverência, a irreverência. Ele desonrou o seu pai, ele não respeitou o seu pai. Tudo indica que ele fez gracinha, galhofa, desrespeito, irreverência com o seu pai. Eu tenho um pastor amigo mais velho que eu reputo como um conselheiro meu, um homem de Deus, que ele sempre me disse: cuidado com brincadeiras, cuidado com brincadeiras. Pastor não pode ser muito afeito a ficar brincando muito, porque o nosso ofício, meus irmãos, pastoral é um ofício de seriedade. Vidas estão em jogo, não é? Então, púlpito não é lugar para show humorístico, stand-up, gracinha, nada disso. Do púlpito, destinos eternos são definidos. Mas isso vale não só para pastores, isso vale para todos nós. Meus irmãos, nós podemos brincar, mas cuidado com muita brincadeira. Cuidado, porque a vida é séria. Há momento de brincar e há momento de seriedade. A Bíblia diz que devemos ser sóbrios. Eu vou repetir, nenhum problema com brincadeira. Aliás, a brincadeira é manifestação da nossa alegria. Mas muito cuidado com pessoas que são irreverentes, que não veem seriedade em nada, brincam com tudo e com todos e parece que não veem seriedade em nada. A Bíblia nos diz que nos últimos dias a geração seria irreverente. 2 Timóteo 3 diz assim: sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Esses dias chegaram. Nós estamos numa época em que os pais não respeitam, em que os filhos não respeitam os pais. Você já deve ter tido notícia de filho batendo em pai. E não é adolescente não, é criança, né? Alguns pais estão perdidos na educação dos seus filhos. É uma época de reverência, em que os pais desta geração não conseguem mais incutir respeito no coração dos filhos. Essas crianças não respeitam os pais. Aí elas crescem, vão para a escola e não respeitam professores, né? As professoras aqui da escola, da igreja, sabem do que eu estou falando. É uma época em que alunos não respeitam professores. Aí eles vão crescer e não vão respeitar autoridade nenhuma. É o que nós temos nos nossos dias. Uma falta de respeito e reverência total. Isso inclusive entre os crentes, meus irmãos. Não seja assim, não seja assim. Seja reverente, respeitador. Muito cuidado com a tua ação e a tua interação nas redes sociais. Está cheio de crente usando de irreverência na rede social quando começa a falar em política. Meus irmãos, eu vou ser bem claro aqui. Seja qual for o partido que esteja no poder, seja de esquerda ou de direita, a Bíblia diz que nós devemos orar por eles e respeitá-los. A Bíblia não diz que nós devemos concordar com eles, mas nós devemos respeitá-los. Seja qual for a cor, seja qual for a linha política. Então, se está no poder hoje direita e você não gosta de direita, você pode ser crítico, mas sem desrespeitar, sem falar palavrão. Em nenhum contexto você deve falar palavrão, né? Mas eu estou pensando em crentes que fazem isso. Sem desrespeitar, sem usar palavras ofensivas. Seja crítico, mas seja crítico com respeito. Digamos que amanhã entre no poder partido de esquerda e você não concorde, você vai ser um crítico. Mas a Bíblia diz que você tem que orar pelas autoridades. E você pode discordar com respeito. Esse é o ponto. Irmãos, é totalmente possível você discordar de uma pessoa sem xingá-la, sem falar mal dela, sem atingir a honra dela. E o que eu vejo nas redes sociais é um absurdo de crentes falando coisas terríveis contra os governantes,
coisas que crentes não deveriam falar. Discorde, eu repito, discorde, mas discorde com respeito, seja qual for o governante. Meus irmãos, nós crentes temos que ter um falar diferente. Nós não podemos descer ao nível daquelas pessoas que não temem a Deus. Para eles tanto faz o que eles falam ou não falam. Para nós faz toda a diferença. Porque a Bíblia nos diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Que a nossa palavra deve sempre produzir edificação. A palavra de Deus nos adverte no Sermão do Monte de que todo homem dará conta por cada uma das suas palavras frívolas. Tudo que disser que não for para edificação, no juízo final, vai ser cobrado. Então nós que somos discípulos de Cristo, temos que ser exemplo na nossa fala e na nossa escrita na rede social, para que nós demos um bom testemunho do Senhor. Então não seja irreverente, não seja desrespeitoso, aprenda a criticar com respeito, com honra, porque assim você estará dando um bom testemunho de Cristo. Este é o quarto alerta, cuidado com a irreverência. Meus irmãos, concluindo, o verso 28 e 29, que fecham o nosso texto, diz assim: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Os estudiosos fazem as contas e, na sua maioria, afirmam que Noé, com esta idade, com 950 anos, tenha chegado até Abraão. 950 anos é quase um milênio. Então ele deve ter chegado até Abraão. Ele foi muito longevo. Ele viu os descendentes e muitos descendentes que vieram após ele, para o bem e para o mal. Ele viu a descendência abençoada de Sem, que seguiu nos passos do Senhor, e ele viu a descendência amaldiçoada de Canaã, de Cã e de Canaã, consequências do pecado. Meus irmãos, por mais que Deus perdoe os nossos pecados, as consequências vêm, elas são inevitáveis, e Noé teve que lidar com as consequências. Concluindo, será que crentes maduros podem cair em pecados escandalosos? Nós vimos que sim. Abraão caiu, Davi, Salomão, Pedro, Noé e Cã. Cã não era um jovem, Cã já tinha mais de 100 anos. George Miller, um servo de Deus, ele costumava orar: Senhor, não permita que eu me torne um velho cruel. Não permita que eu me torne um velho cruel. Essa deve ser uma preocupação nossa, que nós saibamos envelhecer nos caminhos do Senhor, que nós nos tornemos maduros espirituais, que nós, ao envelhecermos, não abramos mão e digamos o seguinte: eu já sou crente há muito tempo, agora eu posso falar o que eu quiser. Já viram um crente falar isso? Eu já tenho idade agora, eu cheguei numa época em que eu não tenho mais papa na língua, eu vou falar o que eu quiser. Que tristeza, que tristeza, que tristeza. Porque homens e mulheres mais velhos deveriam ser modelos para os mais jovens, e é isso que nós temos que fazer com a nossa vida. Aqui nós temos gente de toda a idade, tá? Mas especialmente aqueles que passaram dos 40, comecem a pensar nisso. Que tipo de modelo eu sou para a nova geração? Um modelo de reverência, de respeito, de maturidade emocional, de maturidade espiritual. É isso que nós temos que pensar, meus irmãos. É horrível essa figura de um velho e de uma velha que não tem mais papa na língua, que fala o que quer e é irreverente. Isso é horrível. O fim triste de uma vida, viu? O fim belo para uma vida são homens e mulheres que, na sua madureza, no final da sua vida, continuam servindo ao Senhor e são exemplos para os mais jovens. Aqui está a beleza. Aqui está a beleza, meus irmãos. O texto da mulher virtuosa diz isso, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, porque a graça e a formosura estão muito ligadas com a mocidade. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Os anos virão e as irmãs continuarão belas, porque temem ao Senhor. Esta é a verdadeira beleza. A mulher que teme ao Senhor, essa, não aquela, essa será louvada. Nós vemos, irmãos, que estes homens caíram, Noé
caiu, e pela graça e misericórdia de Deus, eles foram restaurados. Abraão foi restaurado, Davi foi restaurado. Davi é chamado por Cristo depois de o homem segundo o coração de Deus. Salomão foi restaurado, tudo indica foi salvo. Pedro padeceu e foi restaurado, né? Negou a Cristo 3 vezes. Cristo o chama e 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ao final ele se rende: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Cristo restaura: apacenta o meu rebanho, agora você pode voltar. Esses homens foram restaurados, porque nós temos um Deus que nos restaura. Mas, meus irmãos, nós não precisamos passar por essas quedas, porque as quedas geram um sofrimento tão grande, e dependendo do pecado, a tua esposa vai sofrer, o teu marido vai sofrer, os teus filhos vão sofrer. Não precisamos sofrer assim. Vamos vigiar para que nós não caiamos nesses pecados. Vamos vigiar para que os meios da graça estejam tão fortes em nós que o nosso espírito esteja pronto. Que a carne, que é fraca, ela seja suplantada pela força do Espírito. Como Paulo disse, quando sou fraco é aí que sou forte. Então que nós vivamos uma vida na tempestade ou na bonança de busca por Deus, de oração com fervor, de leitura da palavra, de compromisso com a igreja. Não abaixe a tua guarda. Quando vier a bonança, continue firme na igreja, firme na oração, firme na palavra, porque aí você fecha as possibilidades de uma queda, você fortalece o teu espírito. Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, vigie com oração, com obediência ao teu Deus, e siga os alertas, e eu vou relembrá-los para encerrar. Cuidado com os períodos de bonança, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de vir à igreja. Cuidado com a falta de moderação, controle-se e busque refúgio não nas coisas, na bebida, na comida, em nada. Busque refúgio em Deus, em oração. Cuidado com a privacidade da tua casa. Não faça do teu lar um esconderijo para pecados, mas faça do teu lar um ambiente da graça, em que Deus é adorado e o seu nome é buscado. E cuidado com a irreverência, não seja desrespeitoso, não seja irreverente, seja sóbrio, trate coisas sérias com seriedade. Momento de brincadeira, brinque, mas que a tua vida seja séria, que as pessoas vejam isso. Que nós oremos como George Muller: Senhor, não permita que eu me torne um idoso cruel. E que principalmente nós oremos com Moisés: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que Ele assim nos abençoe. Amém.